serviço que Jesus repartiu com os discípulos naquela época, e é muito oportuno para aquilo que nós estamos prontos para servi-lo também, com essa manifestação do Espírito Santo. Se nós tomamos o texto de João 13, aqui fala de um encontro de Jesus já no fim da sua vida com seus discípulos. Ele foi para dentro de um cenáculo com eles, onde Jesus, então, ele nos dá um exemplo sobre o serviço a ser feito pelo amor dele, pela bondade dele. E os discípulos, então, se ocuparam vendo a graça de Jesus nessas mutualidades que ele estava trazendo de ensino. Ele, então, nesse capítulo 13, ele deixa o ministério público com as pessoas fora e ele se dedica agora inteiramente aos seus discípulos. No final da vida, diz que quando a gente está se aproximando para o final da vida, a gente diz algumas coisas poucas, mas fundamentais para quem nos ouve. E Jesus fez assim com os seus discípulos. Ele estava sabendo da sua morte, ele sabia de todas as coisas, como era essa morte na cruz, e nesse momento mais difícil, talvez, para a vida dele, ele deixa alguns ensinos para os seus discípulos, bastante interessante. Principalmente, ele não fala, mas ele manifesta a humildade que deve ser expressada quando nós servimos. Não servimos porque somos bons, nem servimos porque sabemos servir, mas servimos porque o amor de Deus, ele nos leva a um serviço por meio dele e para ele. Então, nada fazemos por vontade própria ou por conta própria, mas quando nós, entre nós, realizamos algo para um e para outro, não é para demonstrar qualquer sabedoria um mais do que o outro, nem qualquer revelação um mais do que o outro. Pelo contrário, nós aprendemos com Jesus, nesse episódio do final, nós aprendemos com ele algumas coisas importantes e principalmente como ele se humilhou, indo até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou sobremaneira, e ele ganhou um nome que está acima de todo o nome. Mas nós vemos nesse serviço que ele prestou para os seus discípulos e para nós, nós podemos ver que é uma lição de humildade. Isso não é próprio da nossa vida, mas ele nos chama para isso quando ele nos enche do seu Espírito, e quando o Espírito então manifesta seus dons, o seu fruto, para que então nós possamos de alguma forma mostrar como Jesus se humilhou e como ele se deu pelos seus discípulos, e como nós também, nessa vida de mutualidades, podemos servir uns aos outros. Então, o texto, nós podemos ler todo o texto, mas o texto ele fala sobre a proximidade da Páscoa dos judeus, que era naqueles dias, e que ele então iria passar a sua vida, e ele queria não só tomar a Páscoa que ele tomava todos os anos, a Páscoa dos judeus,
Mas agora ele queria introduzir, nessa mesma ocasião, ele queria falar da ceia, porque agora não era mais a Páscoa dos judeus e do sangue e do pão que eles comiam, lembrando da saída deles do Egito, saída do mundo. Agora ele quer dar testemunho da sua vida, o que representa o seu entregar em humildade para conosco, nos dando então o seu sangue e o seu corpo. Então, aí nós podemos ver que foi uma ocasião toda especial. Se vocês têm tempo, nós vamos ler para que isso fique bem vivo assim. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse era um serviço de escravo, não era nem de servo daquele lugar. Esse era um serviço de escravos, lavar os pés das pessoas que chegavam a uma festa, que chegavam então a esse lugar onde eles iam comemorar a Páscoa dos judeus. Então aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus então estava se humilhando, lavando os pés dos discípulos, e chega em Pedro, e o Pedro sempre era um sinal entre os discípulos. E Pedro então disse para o Senhor que nunca ele iria lavar os pés. E Jesus então se humilhou mais uma vez e disse para ele que se ele não pudesse lavar os seus pés, ele não tinha parte com ele. Ou seja, na intimidade de Jesus com os seus discípulos, Jesus se humilhou e queria fazer tudo isso para os seus discípulos, até mesmo o trabalho de servo, de escravo daquela época. Para o quê? Para dar testemunho para os seus discípulos como eles deveriam também viver lavando os pés uns dos outros. Quando nós chegamos a esse ponto entre nós aqui, nós precisamos nos humilhar e lavar os pés uns dos outros. É como Jesus falou: se eu não puder te lavar os pés, eu não tenho parte contigo. E assim é a nossa vida. Se nós não pudermos servir uns aos outros, pelo amor que Deus nos ensinou, nós não ficamos mais com essa mutualidade de nos servir uns aos outros. Ou seja, se eu quero lavar os pés dos meus irmãos e eles dizem não, eu fico com distância dele. E isso é o que está acontecendo com a igreja hoje. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros como testemunho do que Jesus fez por nós, e nós não sentimos
essa graça na nossa vida e na vida dos nossos para lavar os pés deles. E por isso nós precisamos nos humilhar. Quando nós nos humilhamos, não é porque lavar os pés é anti-higiênico ou qualquer coisa. Mas nós chegamos ao ponto de um escravo que era um serviço normal para eles. Então, quando o Senhor está nos ensinando sobre essas mutualidades, essa comunhão que devemos viver na congregação, nós precisamos estar certos de que Deus vai falar isso conosco. Ministrei há poucos dias numa congregação na cidade de Pedro Leopoldo, ela fica em Minas, e Alzira e eu já tínhamos ido algumas vezes lá ministrar sobre os irmãos, e ficamos muito ligados com eles. Eles iam a Porto Alegre e a gente ia com eles lá. Mas fazia alguns anos que eu não estava com eles, e eles me convidaram então para estar com eles. E eu ministrei com eles esse mesmo conteúdo de mutualidades com toda a igreja lá. E Deus fez muitas coisas. Ele curou enfermos, Ele fez diversas coisas que nós vimos a sua glória. Nós cantamos, nós pulamos, nós nos alegramos. Eu fiz até trenzinho com os irmãos. Foi tão precioso. Isso não é humilhação, mas nós estávamos alegres. Isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida, é alegria, é gozo. E nós estávamos vivendo umas experiências assim. Um senhor de 93 anos, bem velho, nós estávamos deixando que o Senhor se manifestasse com cura, com o que Ele quisesse. E esse homem estava atrás da minha cadeira, e ele estava ajoelhado, um homem bem velho, 93 anos. Daqui um pouco ele se levantou e me disse assim: eu tinha uma prótese no joelho, que eu sofri um acidente e eles me botaram 2 parafusos. E ele olhou para mim e disse assim: os parafusos não estão mais, e eu estou caminhando. Bem, que alegria! Alegria para ele, em primeiro lugar. Agora estava sem dificuldade nenhuma. E esse homem corria para lá e corria para cá, e corria para lá e para cá. Alegria tomou conta, porque nós vimos a glória do Senhor se manifestando de uns para com os outros, e as pessoas oravam uns pelos outros e eles eram curados. Uma senhora também tinha muita dificuldade de caminhar, ela caminhava com um movimento assim, de dificuldade. Daqui um pouquinho eu olhei, ela corria no salão assim, ia para lá, ia para cá. Ou seja, o serviço de uns para com os outros não tinha nada a ver com o pregador, não tinha nada a ver com ninguém importante. Todos nós éramos iguais, eram membros do corpo, todos nós. E Deus então se manifestou. E normalmente Ele se manifesta com aqueles que dizem: eu não sei nada, eu não posso nada, eu estou tão envergonhado. Te humilha, né? E vai fazer o que Deus está pedindo para fazer. Não é uma coisa para a pessoa, é por causa dos outros. O corpo precisa ser edificado, e ele depende de cada um de nós, viu? Esse é um exercício na nossa casa, em primeiro lugar. Viu, amados? Lavar os pés uns dos outros. Isso nos toca no nosso coração. E eu posso contar que naquele dia, muitas coisas Deus fez. E eu acabei de ministrar, me sentei, e veio um casal que foi transformado naqueles dias.
Esse casal, eles se separaram por 18 anos, eles tiveram filhos e se separaram, e fazia 4 anos que eles tinham voltado. Ele tinha deixado a outra mulher com quem ele viveu, e ela também tinha deixado de lado, porque ele veio em direção à sua mulher autêntica, que era ela, e eles se reconciliaram diante de Deus, e foi um negócio muito lindo. Vimos a glória de Deus. E esse homem e essa mulher ficaram cheios do Espírito. De repente eu vi ele com uma bacia e ela com a toalha, ou ele com a toalha e bacia, e vieram me lavar os pés. E eu disse assim, o que é isso, né? E Deus falou comigo: agora quem tem que se humilhar é tu, porque tu está cheio de dificuldade de aceitar que o teu irmão vem lavar os teus pés. E não é porque Deus fez alguma coisa através de ti, eu fiz através do corpo, e a glória é só minha aqui. E eu chorei bastante, arrependido de ter um coração tão duro para aquele que queria fazer um serviço para mim. E não é que eu estivesse com os pés sujos, mas a poeira da estrada pega, e eu precisava ser limpo. E esse homem fez um serviço muito bem feito, porque ele me ajudou a me arrepender e poder... E eu pude entender o que Deus queria dizer com tudo isso, porque me lembrei desse texto, como Jesus fez. Pedro estava que nem eu, assim, né? Não, tu não vai lavar meus pés. Não. Deus falou comigo: eu quero te lavar os pés. Porque Ele queria dar testemunho para todos que a obra que Cristo fez era a obra que nós deveríamos fazer para o corpo, para que todos fossem abençoados. E foi muito intensa essa manifestação, como deve ter sido quando Jesus lavou os pés desses homens. Pode imaginar o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, se humilhar e lavar os pés dos seus discípulos. Para Jesus, foi o mover que ele sempre teve de fazer tudo por eles, mas deles para com o Senhor. E o que nós estamos querendo falar é o que Deus está querendo ensinar para nós, que nós não só devemos lavar os pés uns dos outros, mas servir ao Senhor pelo poder do seu amor, de sua graça. Todo o testemunho que Ele dá é para nós vivermos dessa forma. E nós queremos viver assim. Amém? Amém. Aleluia. Ele ouve esse amém de vocês, e alguma coisa vai mudar. Porque o corpo está necessitado de receber essa água viva, essa água que flui do corpo de Cristo para todos nós. É uma coisa completamente diferente de tu ter uma bacia e uma toalha. Mas esse rio de Deus que passa por todos e limpa todos nós, o Senhor quer fazer isso na sua igreja. Quando Ele diz que Ele quer ela limpa, pura, sem defeito, Ele está dizendo que Ele quer ela assim, porque Ele vem buscar ela assim, ela vai estar assim, e nós vamos ser cooperadores com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode lavar os pés de ninguém.
mas nós podemos lavar os pés pelo poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo não pode fazer, nós podemos fazer. Somos nós que anunciamos o Evangelho do Reino, e Ele é que convence. Mas nós podemos ter uma harmonia naquilo que Ele quer fazer e o que nós podemos fazer para Ele. Não te sente inferiorizado naquilo que Deus te pede para fazer, porque começa no Espírito Santo, nos seus dons, nas suas virtudes, e nós apenas cooperamos com Ele. Amém? Então foi muito interessante nesse capítulo 13, que Jesus está pensando que vai para a sua morte, mas ele ainda queria ensinar alguma coisa. Daí então Pedro, ele percebeu o que o Espírito de Deus estava fazendo ali, e ele pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Ele estava se referindo àquele que ia trair ele, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Mas quando chega o Senhor querendo a nossa cooperação em lavar os pés, Ele quer chegar a isso para que ninguém esteja sujo, todos estejam limpos. E o que está sujo vai ficar limpo por causa do nosso serviço para o Senhor e para a sua igreja. É um tempo oportuno de nós ver o restante que diz, vamos ver, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. Dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus estava querendo ensinar, já no final da sua vida, ensinar os seus discípulos isso. Ele queria ensinar que todos nós podemos lavar os pés uns dos outros, todos nós podemos ficar limpos. E isso não é em reuniões assim, é na nossa casa, onde nós andar pequenos grupos, o Senhor vai se manifestar, mostrando que o que Ele fez, nós podemos fazer por causa da unção do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, nós vemos isso, que Jesus não fez nada por seu poder, mas tudo o que Jesus fez por causa do Espírito Santo que habitava nele. Porque ele diz que tudo o que ele via o Pai fazer, isso ele fazia. E tudo o que ele via o Pai dizer, isso ele dizia. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. E agora o Espírito Santo, no capítulo 14, depois, mais adiante, ele então fala da obra que o Espírito Santo veio para fazer. E o que o Espírito Santo iria fazer? Jesus deu algumas ordens para o Espírito Santo daquilo que ele deveria fazer. E entre as coisas que ele deveria fazer, era nos guiar a toda a verdade, nos lembrar de tudo que Jesus fez. Isso é a obra que o Espírito Santo faz, de nos lembrar o que Jesus fez com os seus discípulos, nós devemos fazer com Ele também.
Está certo isso, amados? Os mais velhos entendem assim? Os mais novos também? Amém. Então, o que queremos dizer com tudo isso é que essas mutualidades desse serviço que devemos fazer é para todos. Todos podemos fazer por causa da noiva do Senhor. Todos estamos dispostos? Amém. Amém. Aleluia. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 em diante. Todos conhecem de cor? Não? Amém? Isso. Então nós vamos dizer juntos. Tende em vós o mesmo que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Não só nós temos que decorar isso, ser uma coisa do nosso coração, mas reconhecer toda a obra que Ele fez e o que o Espírito Santo quer fazer entre nós nessas mutualidades que Ele está abrindo o seu coração para nós. Amém? Aleluia. Ele foi exaltado acima de todo o principado, de toda a potestade e poder. O texto, 3 áreas, queria apontar 3 áreas de serviço para nós. Primeiro, é um serviço geral. Todos nós devemos servir uns aos outros conforme suas necessidades e conforme está em Gálatas. Podia abrir esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está juntando 2 coisas importantes, o amor e o serviço. A segunda área importante do serviço é um serviço comum. Todos nós devemos servir o que a palavra de Deus chama de serviço dos santos. Pelo evangelismo, pelo discipulado, nós podemos ver isso em Efésios 4, versículo 12. O versículo 11 fala da concessão de Jesus. Ele nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até aí. Pode voltar. Obrigado. Com vistas ao aperfeiçoamento. Essa palavra não está dizendo de perfeição das pessoas. Essa palavra está falando de conectar as coisas umas com as outras. Quando nós vamos para o Evangelho lá, nós vemos que Zebedeu estava com a sua turma junto aos barcos, consertando as redes,
porque as redes não podiam estar rompidas, senão não pegava o peixe. E essa palavra, consertando, é essa palavra aperfeiçoamento. Ou seja, ele, com esses ministérios que ele traz e nos concede para a igreja, ele visa consertar os santos. Ou seja, você já viram uma rede como se conserta? A gente pega os fios horizontais, os fios verticais, e onde ela está rasgada, onde ela está rompida, nós pomos um outro fio. E muitas vezes nós podemos pensar que no corpo de Cristo, discipulado e companheirismo se estabelece como uma rede. Para quê? Para consertar a vida da igreja, a vida de todo o corpo para servir ao Senhor. Entenderam? Eles estavam consertando os santos para que eles desempenhassem o seu serviço do corpo de Cristo. Ou seja, ele estava querendo com esses ministérios consertar para que não se perdesse nada, mas que se chegasse até a maturidade na vida da igreja. Porque às vezes nós paramos logo em seguida da fundamentação e ficamos ali, satisfeitos com os fundamentos, estamos firmes em Cristo, mas nós precisamos ir adiante porque nós temos a edificação dessas vidas. E nós temos um compromisso tanto com os discípulos, uns com os outros. E é isso que esse serviço de uma ordem comum, ou seja, todos podem fazer isso. Não só esse assunto de apóstolos, profetas, evangelistas, mas todos nós podemos nos deixar pela humildade, nos deixar ser não só também fundamentados, como edificados no corpo. Está certo? Depois os irmãos mais velhos aí, eles vão dizer alguma coisa também. A terceira área de serviço é um serviço específico. Cada um de nós deve servir conforme o dom que recebeu. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Está falando do nosso serviço, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, quando nós cuidamos da dispensa de alguma coisa, nós estamos atentos a todas as necessidades. Vocês viram hoje de manhã que tinha muitas necessidades no meio daquele povo que estava se formando, mas todas as necessidades deles estavam sendo supridas. E aqui está dizendo, quando nós cuidamos da dispensa, nós estamos servindo especificamente algumas coisas importantes que nem todos fazem isso. Ou por não ter condições, ou não ter como chegar a alguma coisa. Mas ele pode trazer, por sua graça, pelaquilo que Deus opera de dom na vida dele, ele pode trazer alguém que tenha alguma necessidade para os demais poderem manifestar dons e servir uns aos outros. E parece, versículo 11... Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa palavra nos enche o nosso coração de saber que nós podemos, com aquilo que Ele manifesta na nossa vida. Não é nada de mais importante uns com os outros, mas aquilo que ele consegue manifestar através de uns e outros, ele consegue para a edificação
da igreja. Tem 13 ilustrações disso, queria mostrar para vocês. Primeiro, a mesa da graça, a mesa que o Senhor nos serve. Nós nos sentamos e Ele nos serve. Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida por nós. Isso está em Mateus 20, não precisamos ler o texto. A segunda ilustração que se refere à mesa é a mesa da comunhão, onde servimos o Senhor. Devemos servir sempre, em primeiro lugar, o Senhor, com temor e tremor, conforme em Hebreus fala, servindo agora Ele, a mesa dele, Ele na mesa. Ou seja, a mesa de comunhão, onde servimos ao Senhor. Ou seja, aquilo que os irmãos serviam, como diz o texto lá de Atos 2, que serviam ao Senhor. Parece que é do versículo 44 ao 46. E a terceira mesa das mutualidades é onde servimos uns aos outros. Devemos ser servos dos nossos irmãos. Queria que tu colocasse Gálatas, capítulo 13, capítulo 5. Eu já estou aumentando o livro de Gálatas aqui. Gálatas 5, 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós já vimos esses versículos noutra ocasião aqui, mas aqui na mesa essa fala de 3 mesas: a mesa que o Senhor nos serve, a mesa que nós servimos e a mesa da comunhão. E nós precisamos crescer nesse serviço de ser a mesa do Senhor. Se nós tomarmos a ceia amanhã, eu posso trazer junto para vocês uma palavra sobre isso. Quando somos servidos pelo Senhor, que é a primeira mesa, tudo começa nele, na sua graça e na sua provisão. Essa é a mesa que Ele nos serve. Então podemos servir ao Senhor através da nossa mesa, que é a mesa da comunhão com Ele. Ou seja, nós servimos ao Senhor nessa mesa. E podemos servir uns aos outros nas mutualidades, dentre elas, amando e servindo uns aos outros, conforme o Senhor nos pede. Aleluia. Amém. Então, acompanhando, está tudo bem? Não é muito fácil servir, não é, amados? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para servir uns aos outros. Só o Espírito Santo pode nos encher desse fruto tão precioso para que nós possamos servir uns aos outros, conforme aquilo que o Senhor nos pede. Andamos mais um pouco. Andamos mais um pouco. Ok. Queria falar um pouco agora sobre nós vimos um outro conjunto
que nós chamamos de mandamentos negativos. Esse não vimos, né? Não falamos um pouco mais sobre eles. Então, queria falar um pouco sobre esses mandamentos, que eles são negativos porque tem um não na frente, né? E ali nós falamos sobre não julgar uns aos outros, não faleis mal uns dos outros, não vos queixeis uns dos outros, não vos mordais e devorais uns aos outros, não provoqueis uns aos outros, não tenhais inveja uns dos outros e não mintais uns aos outros. Quando fala em alguma coisa não, é importante que nós, nas outras mutualidades não tem essa expressão, mas agora nós vamos ver que algumas coisas nós fazemos em julgamento, como se nós fôssemos aqueles que têm poder para julgar. E Deus quer falar um pouco com nós a respeito disso. Não julgueis uns aos outros. Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14. Então diz aí: não vos julgueis mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ou seja, essa é uma mutualidade importante da vida. Não é porque ela diz não que ela não tenha a importância que Deus está querendo manifestar. Ou seja, nos chamando a atenção que nós não devemos julgar uns aos outros. E sim, pelo contrário, nós devemos ter um propósito novo no nosso coração, dado pelo Espírito Santo que vive em nós, de não servir de escândalo ao nosso irmão. E isso, amados, é com frequência. Entre irmãos, é vergonhoso nos falar dessa maneira, porque nós deveríamos ter um propósito sempre de não pôr tropeço aos nossos irmãos. Sabem por quê? Porque eles são do corpo de Cristo. E quando nós julgamos uns aos outros, nós estamos julgando o cabeça. Porque é o cabeça que pode dizer todas as coisas e o Espírito Santo pode nos convencer de qualquer pecado ou alguma coisa, porque o Senhor é que é o reto juiz. E quando nós nos julgamos uns aos outros, por muitas coisas, né? Por comida, por bebida, por dia, por isso, porque tu fez, tu não me olhou, tu não é isso, não é aquilo, é um monte de coisas. E com isso nós nos dividimos e pomos tropeços uns aos outros, ao invés de ver todas aquelas mutualidades que nos referimos hoje de manhã, a começar pelo amor, de nos amar uns aos outros. Então, quando nós julgamos os irmãos, estamos julgando o cabeça. E ele é o reto juiz. Os membros têm que estar sujeitos ao cabeça e não julgando uns aos outros, e o cabeça fica completamente sem ação, porque nós nos julgamos e ficamos longe da possibilidade de ser livres aí. Então, não vos julgueis uns aos outros, antes tomem um propósito novo. Às vezes as pessoas, os irmãos, se juntam para falar mal uns dos outros.
Tem tanta coisa para falar bem e para ser cheio do Espírito Santo, como nós vimos, por que falar mal? Por que murmurar alguma coisa? Por que se queixar de alguma coisa? Todos esses mandamentos, né? Por que nós nos queixamos? Por que nos mordemos? Por que queremos nos devorar? Por que fazemos todas essas coisas? Parece que não tem sentido. Mas quando fazemos isso, nós estamos pondo tropeço ao nosso irmão e também julgando o Senhor, que é o problema mais sério, porque daí não pecamos contra os irmãos somente com o que dizemos e julgamos, mas fazemos isso para o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem um texto, Tiago, capítulo 4, só um pouquinho. Tiago, capítulo 4, versículos 11. Tiago 4, 11. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, são as duas mutualidades, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Versículo. Um só é o legislador, é o que faz a lei, e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julgas o próximo? Tiago está dando uma palavra séria para nós. Quando nós queremos aplicar as mutualidades pedidas no Novo Testamento, nós precisamos ter cuidado, porque nós não somos nem legisladores, não fizemos lei nenhuma, ou quando fizemos uma lei, nós tropeçamos e fazemos os outros tropeçar. Tem muitas coisas que nós dizemos e proibimos nossos irmãos pensando que nós somos o cabeça, o que faz a lei e o que julga a lei. E há uma recomendação apostólica, então, de que não é assim. Não devemos julgar o próximo. Interessante, na continuidade, capítulo ainda 4, versículo 13. Todos enxergam lá? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Adiante. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. Esse é o final do... Então, Tiago, ele nos ajuda a pensar um pouco quando queremos tomar decisões de qualquer jeito. Também estamos julgando o cabeça, porque quando nós então
tomamos a iniciativa de alguma coisa contra aquilo que o cabeça não disse e não quer que seja feito, porque ele é o juiz, ele que sabe todas as coisas, é que nós precisamos estar atentos e fazer somente aquilo que Deus quer. Se não fizer, então nós estamos pecando. Essas mutualidades negativas, elas são tremendas. Se vocês lerem o capítulo 3 de Tiago, nós poderíamos ver, mas eu quero só dizer uma coisa, aí depois nós vamos descansar um pouquinho. No capítulo 3, ele fala da língua. Vocês conhecem a língua? Diz que a língua é um mal incontido. É a língua que faz isso, de julgar uns aos outros, de condenar uns aos outros, de morder uns aos outros. Não morde a própria língua, morde eles. Porque essa língua precisa ser domada. Se vocês lerem o capítulo 3, vocês vão ver como nós precisamos dar entendimento daquilo que o apóstolo está dizendo. A língua é um negócio, diz que a língua põe em fogo uma mata toda. A língua destrói qualquer tipo de relacionamento. Por isso, botamos a nossa língua só dentro da boca e fechamos a boca. Porque assim nós não vamos falar mal uns dos outros, não vamos julgar uns aos outros, não vamos mentir uns aos outros, mas vamos deixar que o nosso reto juiz, o legislador e juiz, faça todas essas coisas. Amém, queridos?